A questão diz o seguinte: uma corda é posta na vertical. Ela tem comprimento de 39,2 metros e sua densidade linear é constante. Um pulso é dado na extremidade da corda e viaja com velocidade v. Escreva a expressão da velocidade em função da posição da corda a contar da ponta de baixo para a situação em que o pulso é dado na ponta inferior dessa corda e o pulso é dado na ponta superior dessa corda. A gente tem a seguinte situação: temos aqui uma corda de comprimento L, que é 39,2, e vamos contar o nosso ponto zero como se fosse essa parte inferior, ok? Aí vamos colocar o que a gente já sabe: fórmulas, equações. Sabemos de estudos do próprio livro que a velocidade de propagação de uma onda na corda, você pode pesquisar a velocidade de propagação da onda na corda no Google, vai aparecer essa fórmula aqui, que diz o quê? Que a velocidade de propagação de uma onda em uma corda é dada pela raiz quadrada da tensão dividido pela densidade linear dessa corda. Eu também sei que a minha tensão é a massa vezes a gravidade. Por exemplo, se eu tivesse um objeto aqui preso nessa corda e essa corda tivesse massa desprezível, a tensão da corda seria massa do objeto pela gravidade. Como aqui não tem nenhum objeto, a tensão da corda vai ser a própria massa da corda multiplicada pela gravidade. Eu também sei que a tensão linear, a densidade linear, perdão, eu sei que a densidade linear é a massa da corda dividida pelo comprimento, tudo bem? O que a gente vai fazer? Vamos relacionar agora essas duas equações aqui, que é da tensão e da densidade. Ou seja, você está vendo que tem massa aqui desse lado e massa desse lado? Tá vendo massa dessa equação e massa nessa? Eu vou pegar essa fórmula aqui da densidade linear, vou jogar o comprimento da corda para o outro lado. A minha massa vai ficar equivalente a comprimento multiplicado pela densidade linear. Aí eu vou pegar isso e vou jogar na fórmula da tensão, ou seja, tensão vai ser igual densidade vezes Ly, que é Ly é esse L aqui, e a densidade é essa, que é igual a minha massa, que é essa massa aqui, vezes a gravidade. Então eu tenho que a tensão vai ser densidade linear, multiplicado pelo comprimento da corda no ponto que eu vou querer avaliar, multiplicado pela nossa gravidade. Agora eu vou pegar essa equação e vou jogar na fórmula que eu tenho aqui da velocidade de propagação da onda na corda. Com isso, eu vou ter a seguinte equação. Eu vou pegar essa equação e vou jogar aqui. Tá vendo que eu simplesmente substituí aqui o nosso T por tudo isso que eu descobri. E eu vou ter que a nossa velocidade na corda, de propagação da onda na corda, vai ser igual a Ly multiplicado por G. Aí você me pergunta, o que é esse Ly? Bem, eu sei que o total da corda é o L. E esse eixo aqui é o meu eixo Y, ok? Deixa eu colocar aqui um ponteiro laser para ficar melhor. Eu sei que isso daqui tudo é o meu eixo Y. E a corda começa aqui do zero e vai até L. Então, por exemplo, se eu pegar um ponto aqui, onde está o meu coisinha vermelho, deixa eu colocar... Se eu pegar um ponto aqui, você concorda comigo que o que vai estar puxando esse ponto para baixo vai ser esse comprimento aqui de corda? Então, eu vou dizer que isso aqui é o meu Ly. Então, se eu estou aqui, eu vou ter esse pouquinho de corda puxando, a minha tensão vai ser um pouco menor. Por quê? Porque esse tantinho de corda tem uma massa pequena. Agora, por exemplo, se eu pego um ponto bem aqui em cima, eu vou chamar de Ly'. Se eu pego esse ponto aqui em cima, vai ter toda essa corda aqui, a massa de toda essa corda aqui, puxando esse ponto para baixo. Então, se eu tenho uma massa maior puxando esse ponto para baixo, ou seja, a minha massa vai ser maior, a minha gravidade é constante, logo a minha tensão vai ser alta. Então, por exemplo, se eu pego esse ponto aqui e esse ponto aqui, qual dos dois pontos vai ter a maior tensão? Esse ponto aqui de cima. Por quê? Porque esse ponto aqui de cima vai ter toda essa corda aqui, toda a massa dessa corda puxando ele para baixo. Então, esse meu Ly é o L que eu estou querendo avaliar aqui. Por exemplo, se eu pego outro exemplo aqui, um ponto aqui, Ly, duas linhas, a massa que vai estar puxando ele para baixo vai ser a massa dessa corda aqui. Então, colocando em questões em questões avaliativas, a minha tensão em Ly' é maior do que a minha tensão em Ly' duas linhas, que vai ser maior que a minha tensão em Ly' três linhas. Perdão, Ly normal, aqui eu vou colocar três linhas, pronto. Então o que a gente vê aqui?
Dessa forma, chegamos à conclusão que o nosso V é o nosso Ly multiplicado pela gravidade, em que o V vai ser a minha velocidade linear do ponto da onda na corda. O nosso Ly é o ponto em que queremos analisar na corda, que é o que a questão pede, e o G é a nossa gravidade normal. Lembrando que o nosso Ly vai oscilar entre 0 e 39,2, que é o valor máximo. Então, por que é o resultado negativo e um resultado positivo? Como o zero é aqui na parte de baixo e para cima, eu sei que no eixo Y para cima é positivo, e se eu for aqui para baixo vai ser o meu negativo. Quando a minha velocidade é positiva, quando eu dou o pulso aqui de baixo, que eu jogo aqui um pulso aqui nessa parte de baixo, o que ele vai fazer? Ele vai... já está muito poluído. Borracha. Pronto. O que acontece? Como o meu zero é aqui, e eu sei que para baixo é negativo, para cima é positivo, quando eu der o meu pulso pela parte de baixo, a minha velocidade vai para cima. O meu pulso vai para cima. Logo, a velocidade eu vou considerar como uma velocidade positiva. Então vai ser um V positivo, mais V. Agora o que acontece se eu pegar daqui de cima e der um pulso para baixo? A minha onda ela vai fazer isso aqui, ó. E ela está seguindo o que? O caminho contrário, ou seja, ela está indo na direção negativa, por isso que eu considerei o negativo. Então, mais ou menos aqui vai só representar a direção desse meu pulso, mas a fórmula da calcular a velocidade vai ser essa mesma aqui. Ou seja, sendo Ly o ponto que eu quero avaliar a velocidade, G é a minha gravidade normal, a gravidade vai ser sempre constante. Então, é isso.